Olá, sétimo ano, tudo bem? Então, o capítulo 1 e 2 foi trabalhado com vocês em sala de aula. Eu acredito que vocês não tenham dificuldades em realizar as atividades propostas do livro e da folha encaminhada até vocês. Hoje vamos falar sobre o capítulo 3, que vai da página 408 até a página 418, sobre unidades de conservação e desmatamento no Brasil. No Brasil hoje apresenta dados muito preocupantes em relação ao desmatamento. Essa estatística é feita pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura coloca o Brasil como um dos líderes no ranking de maior perda florestal do mundo. Na página 409 tem uma figura que mostra aí, vocês podem observar, sobre desmatamento na Amazônia do Brasil. Mas a Amazônia não é a única a sofrer esses desmatamentos, né? A Mata Atlântica também, ela vem sofrendo desde o período colonial, vem sofrendo esse processo de desmatamento. Hoje, para se ter uma ideia, a vegetação original da Mata Atlântica é apenas 7%, um dado muito assustador e bastante preocupante. O que o governo federal fez para tentar conter essa aceleração em relação ao desenvolvimento, ao meio ambiente, né? Ele criou o Código Florestal. Esse Código Florestal criou leis para tentar minimizar esses impactos, né? Essa degradação aos rios, às grandes mananciais, ao desmatamento, enfim, questões que preocupam muito hoje os ambientalistas. Só que esse Código Florestal ele foi criado em 1934, lá no período colonial, quando a expansão da cafeicultura no Brasil começou a crescer de forma desordenada e começou a faltar, né, alguns recursos, como a lenha, como recursos energéticos. Então foi criada uma lei para tentar colocar um freio. Mas aí o Código Florestal ele foi sofrendo reformulações e mudanças ao longo dos anos, para tentar se adequar de uma melhor forma, né? Tentar conciliar desenvolvimento econômico e meio ambiente, que são dois dados que caminham juntos. E quando foi 2012, houve, né, um embate muito grande no Congresso Nacional, porque havia uma divergência entre os ambientalistas e os ruralistas, porque os ambientalistas acreditavam que o novo código ia apenas aumentar, facilitar mais o desmatamento. Já os ruralistas acreditavam que isso ia prejudicar a sua produção. Então houve muitas discussões, muitas discussões políticas, articulações políticas, né, para tentar conciliar uma melhor forma, até que saiu o texto final, que tem na página 410, que vocês podem ver no livro de vocês, que mostra quais são os tipos de áreas previstas no Código Florestal. Então vocês leiam com calma para saber quais são. E a gente falou muito em preservação e conservação, só que existe uma diferença entre essas duas palavras, né? Quando eu falo em preservação, consiste na preservação da natureza sem valor econômico, ou seja, a área é preservada e não pode haver ali a presença humana. Já a conservação, ela prevê a conservação da natureza conciliado com a atividade humana presente naquele local, ou seja, é utilizar os recursos, porém conservar. Aí, quando eu falo em utilizar e conservar, a gente entra na questão do uso sustentável. É um termo que a gente trabalha desde o ano passado, em todas as aulas eu tenho mencionado esse termo para vocês, que é a questão do desenvolvimento sustentável ou o uso sustentável. É utilizar recursos da natureza de forma consciente para que esses recursos não venham se exaurir, não venham se esgotar, né? E as futuras gerações possam desfrutar disso. E respeitar. Se você está extraindo um recurso renovável da natureza, você extraiu aquele recurso. Esperar o seu tempo de renovação para uma nova extração. Ou seja, é usar de forma consciente, né? Onde diz assim... O uso sustentável tem por objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos, conciliando a presença humana em áreas protegidas, ou seja, conservar para que nunca falte, ok? Basicamente é isso, para que vocês possam ler o restante do capítulo e entender, são os fatores principais, tá? Na próxima aula eu estarei aqui fazendo a correção dos exercícios, tudo de bom para vocês, vamos continuar rezando, pedindo a Papai do Céu que nos abençoe, e todo esse momento ruim que nós estamos passando não só no nosso país, mas no mundo inteiro, passe. E logo, logo nós estamos retomando a nossa vida, nossas atividades e com fé em Deus que vai dar tudo certo, ok? Beijo, fiquem com Deus.